Oi, gente, estamos aqui com a parte 2 do vídeo da Med Pinheiros na USP São Paulo. Não estou sozinha, estou aqui com o queridíssimo André. E bom, pro bloco 2 eu dominei, abre aspas, disciplinas, então é basicamente o que você vê de matéria ou enfim em relação ao curso. E aí a minha primeira pergunta pra você é quais foram, né, as matérias do seu primeiro semestre de curso de graduação? Do primeiro semestre, assim, a Faculdade de Medicina da USP, eu não garanto as outras medicinas da USP, mas na Pinheiros ela é dividida por unidades curriculares. O que isso significa? Unidade curricular seria tipo um conjunto de disciplinas em uma unidade só, que no caso você vai ter uma prova que vai contemplar todas essas disciplinas. Eu tive 4 unidades curriculares principais. E no caso, dentre elas, tem uma que é uma matéria mais humanas, que ela chama a famosa UC0. E a UC0, que é a unidade curricular 0, ela é basicamente... Os nomes são nomes bem genéricos, então basicamente eu vou explicar o que cada uma funciona, o que cada uma faz, né? Nela, basicamente, ela é focada em rodas de conversa com médicos. São grupos pequenos que vão ir com médicos fazer rodas de conversa para realmente falar um pouco sobre a humanização, assim, geral da medicina, falar de alguns assuntos, realmente como uma introdução a um contato, né, um primeiro contato do que é ser médico, mas não uma prática médica de verdade, não um clinicar, mas só uma questão realmente mais, uma postura, né, uma questão um pouco social, vamos dizer assim. Mas enfim, é uma matéria realmente não é de muito conteúdo, não é algo muito específico. Então aí as matérias que realmente trabalham o conteúdo, que é mais a medicina em si, né, o famoso início do ciclo básico, a gente tem a UC1 e a UC2, as duas unidades curriculares principais, em que, basicamente, a UC1 ela vai até a metade do primeiro semestre, a UC2 continua até o final. Então, qual que é a divisão? A UC1 você tem algumas matérias dentro, né, da unidade curricular. Dentre elas, a bioquímica, que é basicamente a introdução de tudo, onde você começa a ver muita química orgânica, a parte de equilíbrio, enfim. Isso é muito importante, que é uma continuação, umas coisas complementares do ensino médio. E aí você tem outras matérias também que são tanto quanto mais específicas, tipo biologia molecular, que não é citologia, é meio nessa linha assim, só que mais específico, né? E também tem fisiologia de membranas, que é tipo a parte mais voltada a como funciona a realmente fisiologia da célula, de como os íons trabalham, os tais dos canais que entra e sai moléculas das células. Então basicamente é a parte realmente bem legal, é a lógica, né? Como começa a lógica da medicina, é a parte bem básica que você vai começar ali, né? Ter essa introdução para entender todos os outros processos da medicina. Eu creio que a fisiologia de membranas junto com a bioquímica são as coisas mais importantes que você vai ter pensando numa introdução. Não é algo que você vai literalmente ficar pensando e usando a todo momento no resto do curso, mas se você não souber disso é como se não desse para continuar, né, as próximas matérias. E aí nessa mesma linha você tem a UC2, que é o que eu falei que ela continua da metade do primeiro semestre até o final, que você vai ter aí umas matérias um pouco mais específicas. Você continua com a bioquímica, você continua com a biologia molecular, o biomol, né? Porque você vai basicamente terminar o conteúdo básico, você ainda vai ter algumas retomadas durante o ano, mas, enfim, a introdução geral você termina aí no primeiro semestre, junto no UC2, e você tem também um pouco de matéria mais específica, que você já começa a ter anatomia, e você começa a ter também a parte de histologia. O que seria isso? Primeiramente, só falando basicão, a bioquímica que eu citei e o biomol é basicamente são moléculas, células e como alguns processos básicos funcionam. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar muito, né, de glicólise, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa. É literalmente por volta disso que você trabalha e você acaba unindo isso com a fisiologia para entender como cada coisa funciona dentro da célula. E aí, justamente a parte mais específica é a anatomia, que você vai estudar uma questão geral de ossos e articulações. Você vai ver assim os principais ossos do corpo, num quadro bem geral, assim, nada muito específico, porque tem algumas faculdades que eu sei que você no primeiro ano já tem bastante coisa específica de ossos e músculos, mas na minha faculdade particularmente, né, na Pinheiros, você tem
Agora eu estou tendo, né, no segundo ano, uma matéria que chama Sistema Locomotor, e aí você tem um foco nisso. Então, basicamente, o primeiro ano você tem uma introdução só de básicos, assim. Obviamente, você vai ver quase todos os nomes, só que não é aquela questão, assim, muito cobrada. Realmente você vê e cai um pouco na prova, mas é uma matéria um pouco mais secundária, vamos dizer assim. Enfim, ossos de articulações. E a parte de histologia, às vezes as pessoas não têm muita ideia do que é, talvez, mas é basicamente estudar tecido. Isto é de tecido, né? Então, você vai pegar lâminas, ver características, né? Como funciona os tecidos, né? Você vai ver, por exemplo, um tecido de uma glândula, você vai ver como ela funciona, né? Tanto a fisiologia, justamente, dela, e também a estrutura dela. Basicamente, é por aí, né? Você vai ter aulas práticas de lâminas, você vai ver no microscópio, colorido, né? Aquelas imagens bonitas. O pessoal tira foto e posta. Tira foto, né? Você coloca o bichinho ali, né? Dentro de algum tecido, enfim. É bem legal, é bem bonito. Às vezes dá um pouco de trabalho, porque você tem que basicamente ter uma memória visual. Você tem que olhar e saber a lâmina, por causa da prova prática, né? Uhum. E detalhe também que na anatomia você tem aula prática também, que é basicamente ir pro laboratório e olhar as peças, né? Você vai ter esqueletos e algumas peças separadas, vão estar com alfinetes ou algum adesivinho que vai estar indicando basicamente o que é cada coisa, né? E por fim, no primeiro semestre você também tem uma matéria que chama... Ela é UC21, ela é um número muito maior, mas porque na verdade, assim, é a mesma coisa que as outras, eu não sei por que é 21, mas basicamente ela é a tal da DIC, a gente chama de DIC porque é Discussão Integrada de Casos. Uhum. Que basicamente você sim discute casos, né? Mas não é só isso que você faz. Qual que é o resumo dessa matéria? Você tem, primeiramente, uma introdução a humanidades na saúde, é literalmente você entender as coisas sobre a humanização. Tipo, você vai discutir bastante sobre ética nessa matéria, e tanto que você faz visitas e entrevistas com pacientes de verdade já. Acho que é uma das experiências bem legais que você tem. No primeiro semestre, isso. No primeiro semestre. No primeiro mês de aula, assim, você já vai lá no hospital de reabilitação com o seu grupo, são grupos pequenos dessa matéria. E aí você vai lá com o paciente, você faz toda uma entrevista com ele, pergunta como que é a questão, se ele, tipo, a questão é de humanização mesmo, se ele acha que o serviço é humanizado, qual é a experiência dele com o serviço, como foi o momento dele sofrer, né, algum acidente, por exemplo, que tornou a pessoa, né, necessitada de ter algum apoio na questão da reabilitação, né? Enfim, é bem legal. Não chega a ser, tipo, necessariamente tratar ou... Não, é mais exato, uma conversa, é uma conversa, certo. É realmente algo voltado para a humanização. E isso no começo do semestre, porque depois, basicamente, você tem justamente as discussões de casos clínicos com, vamos dizer, grandes síndromes. O que você faz? Você basicamente vai ficar vendo 5 grandes síndromes em casos clínicos específicos. Por exemplo, você vai ter insuficiência renal. Você vai ter um caso clínico que vai ser discutido em sala, vai falar toda a tal da fisiopatologia da nossa síndrome, no caso da insuficiência renal. O que é fisiopatologia? Como que funciona? Por que deu ruim, né? Uhum. Basicamente esse é o resumo, né? E também quais são os sintomas, alguns tratamentos, enfim. E aí você vai ter uma prova disso. No geral, são 3 semanas para cada uma, e aí você vai ter basicamente uma ideia das principais síndromes. Talvez, acho que na minha opinião, a mais legal, porque eu faço parte da Liga de Insuficiência Cardíaca, é a insuficiência cardíaca na DIC, porque você vai basicamente ter uma ideia legal, básica, obviamente, né? Bem básica, mas você vai ter uma ideia razoável ali de como funciona as cardiomiopatias. O que é isso? É problema do coração, né? Basicamente é um assunto bem legal, porque você saber como funciona uma boa parte ali dos problemas do coração, provavelmente você vai ter uma ideia de porque muitas pessoas morrem. E acho que esse é um ponto importante, você entender aonde que está ali o cerne da questão, né? Da maioria dos casos, né? de óbito, que no caso a maioria sim é cardiogênico. Enfim, né? Esse detalhe. E falando um pouco do segundo semestre agora. Isso, boa. Segundo semestre, o que você vê então, né, para concluir seu ciclo do primeiro ano da faculdade? E o segundo semestre, eu achei ele mais legal. Ele é bem mais puxado. O primeiro semestre eu diria que é um tanto mais tranquilo. Não é algo extremamente puxado. Obviamente tem que estudar bastante.
Mas o segundo semestre começa a pegar por quê? Porque você tem a tal da UC3. O que é o UC3? Inclusive, esse eu lembro o nome, ele chama Esqueceu o nome. Princípio do desenvolvimento de doenças. Ou seja, você literalmente vê como que funciona o desenvolvimento de doenças. Porque você tem matérias que são relacionadas ao princípio de doenças, como imunologia, patologia, radiologia, continua a bioquímica, continua a biomol, porque no final você vai ver que isso é importante para qualquer coisa, porque se você tem, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, uma bactéria entra no seu corpo e ela vai afetar alguma célula sua. Para você saber como ela afeta essa célula, você tem que saber, por exemplo, as substâncias que ela produz, né? O que ela faz dentro do seu DNA, por exemplo, se for um bacteriófago, ele vai mexer ali no seu DNA, então você tem que saber, por exemplo, com a matéria de biomol, você vai ter uma ideia de como que é o funcionamento, né, enfim, de todo o arcabouço ali que a bactéria tem para afetar o seu corpo, no geral as suas células, né. Então, enfim, você tem essas matérias que são realmente, eu acho que, muito importantes para se começar a ter uma ideia de como você desenvolve qualquer patologia. Patologia eu quero dizer tanto tipo doenças causadas por algum tipo de vírus, bactéria, fungo, tanto alguma doença que você desenvolve, por exemplo, doenças autoimunes. Aí entra um pouco a questão de imunologia, enfim, você entende como você fica doente. E também tem microbiologia nesse meio, que microbiologia é literalmente estudar tipo um pouco de vírus, bactéria, fungo, o que muita gente já estuda no médio, só que de uma forma bem mais específica, né? Que você vai aprender, por exemplo, não somente as particularidades de cada grupo, né, que afeta os seres humanos, mas também você vai ver um pouco sobre a questão de tratamentos do tipo antibiótico. Você vai entender como funcionam os antibióticos ou antissépticos também. E, enfim, basicamente eu acho que essa foi a matéria mais legal, né? Até depois posso retomar isso, mas no geral essa é a mais legal porque é a mais complexa, é a mais difícil e que você mais vai dedicar tempo e noites da sua vida. Só que no final você vê que você aprende muito e basicamente você realmente sai com uma visão diferente. Você acaba o primeiro ano depois dessa matéria, vai ser literalmente a última coisa que você vai fazer no seu primeiro ano lá vai ser uma prova dessa matéria, porque é o último dia de aula, de tarde, é essa prova que fecha o ano. E assim, é uma prova muito difícil, querendo ou não. São provas de mais ou menos umas 22 questões dissertativas, 4 horas de prova. E o problema é que não dá para sair menos de 4 horas de prova desse aí, porque realmente você precisa usar todos os segundos que eles dão lá pra você. É o vestibular parte 2. É o vestibular parte 2. Mas você, assim, entende muito, muito, assim. Acho que imunologia e patologia são coisas maravilhosas. Não vou ser patologista nem imunologista, isso eu garanto, mas tipo, é bonito de se ver, porque você começa a entender como as coisas funcionam de verdade. Mas enfim, agora falando das outras matérias, também tem outras matérias importantes. Você tem, por exemplo, o sistema digestório, né? Eu não lembro qual C que é, mas agora tanto faz, porque já é um pouco mais direto, o nome não é tão genérico, né? Você tem sistema digestório, que você vai ver, basicamente, anatomia, você vai ver um pouco de fisiologia, né? Muitas questões de hormônios, né? Pra quem não sabe, pelo menos, enfim, tem muita questão hormonal, né, no sistema digestório. E também você vai ver a parte da digestão mesmo, né? Você vai entender como que funciona ali o seu processo, né? Desde comer até absorver os alimentos. E você só não vai ver muito patologia, porque justamente a patologia, geralmente, tudo que é sistema, eles deixam a patologia mais para frente, que é o ciclo clínico, né? A gente está pensando num ciclo básico de 2 anos iniciais na medicina e ciclo clínico, que você aprende realmente aí o que a medicina está proposta, né, a solucionar, né, as patologias, eles deixam para depois, né? Então, enfim, tem sistema digestório, é uma matéria bem legal. Você tem a segunda parte da DIC, que na verdade, segunda parte entre aspas, porque a segunda parte da DIC, a DIC 2, é só no segundo ano. Então, na verdade, você tem uma continuação da DIC 1. E a continuação da DIC 1, na verdade, você continua com essas suas síndromes gerais, né? Porque eu falei que são 5 síndromes gerais que você aprende no total, só que no caso não são todos, você não vê tudo no primeiro semestre, né? Não dá tempo, então a maioria você vê na verdade no segundo semestre, porque é algo entre 3 e 4 semanas na verdade, por caso clínico geral. Então enfim, ela continua sendo uma matéria teórica, não tem muita questão prática, tem uma outra apresentação, mas no geral assim, as matérias aí do segundo ano,
elas vão ser muito teóricas, muito teoria. Tem uma ou outra prática. Microbiologia, por exemplo, da nossa C3. Ela tem umas práticas que seria ver lâmina com bactéria, essas coisas. Mas realmente não é uma coisa muito significativa. Tipo, não é algo que você vai lá e fala, não, me sinto médico. Não, é uma coisa mais tranquila. Enfim. E outras matérias também que eu tive. Uma delas chama Ciclos de Vida, que na verdade assim é também mais essa parte de humanização da medicina, uma coisa realmente bem assim fora desse contexto de aprendizado teórico médico, realmente também envolve um pouco questão de conversa e tudo mais. Mas nessa mesma linha agora falando uma matéria que realmente eu gostei muito, é a que a gente chama de UC4. Ela é voltada também para essa questão da humanização, mas essa é uma matéria que eu acho que as pessoas gostam bastante, eu particularmente gosto também, não mais que a UC3, mas ela é muito legal também. Como que funciona essa UC4? Ela é basicamente uma matéria voltada para SUS. Ela é muito, assim, você vê muito sobre princípios do SUS, você vê, né, muito questão de humanização, que na verdade, se você pegar assim, quando você estuda SUS, na verdade você está vendo muito humanização, né? Se você der os princípios, é tudo em volta disso aí. E basicamente o que é legal, além de você ver teoria do SUS, que você tem uma aula de uma semana, né? Você tem aula sobre SUS teórica. Na outra semana, né, vai revezando assim, uma sim, uma não, uma sim, uma não. Na outra semana você tem o quê? Você tem aula prática na UBS. E é bem legal isso aí, porque como que funciona essas aulas práticas na UBS? Para quem não sabe, o UBS é a Unidade Básica de Saúde, né? Esse é o famoso postinho. E você vai basicamente ir lá na UBS e ter alguma atividade, né? Você vai ter 5 ou 6 encontros lá na UBS, porque pensando assim, no tempo que a disciplina dura, né? A cada uma semana sim, uma semana não, você tem aula, então para ter 6 encontros práticos, você vai ter que ter pelo menos ali 12 semanas, então já é bastante tempo, né? Dá quase o semestre inteiro para você fazer tudo isso. E basicamente você vai ter o que? Algumas experiências práticas junto com médicos, que você vai realmente, junto com os médicos, ter algumas experiências ali de unidade básica de saúde. Por exemplo, você faz visitas domiciliares, é super legal isso aí. Você vai ou em casa de pessoas assim, tipo, pessoas em casas normais, ou até mesmo em às vezes alguma comunidade, alguma coisa assim, e você vai junto com o médico. Geralmente são grupos bem pequenos, tipo você e mais uma ou duas pessoas, que você vai ver ele atendendo, você pode ajudar, se você souber fazer alguma coisa, às vezes medir uma pressão, você pode ajudar ali, mas é bem legal, porque você consegue conversar com as pessoas que, né, estão sendo atendidas, consegue fazer perguntas, ou simplesmente observar, é bem interessante. E isso assim, tanto na questão da prática clínica, você tem uma evolução legal, porque você vê como que funciona a prática, mas também na questão de humanização, eu acho que a matéria ela cumpre bastante com o propósito dela, porque você vê a situação de algumas pessoas e como elas realmente precisam, né, de ajuda e precisam desse contato do médico e fazer uma visita domiciliar, porque eu acho que nesse momento é importante para você se sensibilizar e perceber qual que é a realidade, né, das pessoas que precisam de atendimento da saúde pública. Não todas, obviamente, não são todas que são extremamente necessitadas, mas você percebe que se você nunca olhasse isso pessoalmente, eu acho que é uma matéria que você não teria ideia de qual que é a realidade das pessoas. Então é uma matéria bem legal, eu gostei bastante dessa unidade curricular. E isso no segundo semestre? Isso no segundo semestre, exato. Foram todas já. E creio que falta só mais uma, que é a neuro. Você também tem neuro, que basicamente a neuroanatomia, ela não é muito extensa, porque na verdade ela não acaba exatamente no finalzinho. Aliás, tem duas, tem neuro e farmaco. São duas matérias que na verdade elas são meio que não completam o semestre todo. Por quê? Porque uma acaba antes, a outra começa depois, ou seja, é quase que meio semestre cada uma, né? A farmaco acaba ali perto da metade e a neuro ela começa ali perto da metade. Basicamente a neuro você vai ver neuranato, é tipo, você vai estudar principalmente o sistema nervoso central e você vai ver as divisões aqui, né, do seu encéfalo. E
A parte de farmaco você vai entender. Não inclusive é uma matéria que eu tinha outras expectativas, que é tipo assim, você acha que você vai aprender tipo, quais são os remédios que você usa para cada coisa, mas na verdade não, você nem vê remédio direito. Você vê na verdade como que funciona a aplicação de medicamentos e como é um comportamento deles no corpo, mas nada muito específico, tipo, você vai entender, por exemplo, como que funciona aquela história de meia-vida, tudo mais, né? Alguns efeitos que você estuda, tipo o tal do efeito da primeira passagem, que quem já viu falar vai entender, mas enfim. É basicamente uma introdução que não vai fazer você entender quais medicamentos você dá para cada doença, mas você vai entender qual que é a lógica de se aplicar remédios, tipo intravenoso, enfim, oral. É basicamente isso, essas são as matérias. Certo. E dessas que vocês veem ao longo da faculdade, né? Então, tipo, a quantidade de matérias práticas é muita, é pouca, que fogem, né, normalmente da sala de aula, lousa, enfim. Então, tipo, como você escreveria a questão de matéria prática? Particularmente assim, matérias práticas, eu só tenho um ponto a ressaltar, porque matérias que têm anatomia, por exemplo, o sistema digestório tem anatomia, então você tem aulas práticas de anatomia, que é o quê? Você ir lá e olhar no corpo, né, nas peças anatômicas, as estruturas que você estudou. Isso é uma aula prática. Só que assim, eu também tenho minha crítica, entre aspas, em falar que isso é uma aula prática, porque assim, é uma teórica, na verdade, você só tá olhando pessoalmente. Tipo, é uma prática de anatomia, mas não é tipo aquele negócio que você fala, nossa, me sinto médico. Você tá simplesmente estudando de um jeito um pouco mais... didático, né, assim. Mais didático, um jeito mais próximo à realidade, né? Porque é justamente o que você precisa saber, você precisa ter uma exata noção de como que é no corpo da pessoa, né? Não só no papel, cada estrutura. Basicamente é muito bom para você aprender, mas tipo, é aquela prática que não é exatamente a prática da medicina que as pessoas imaginam, tipo estar no hospital, né? Não tem nada a ver com isso aí. E basicamente de prática que você tem, primeiro semestre nessa linha é pouca coisa, e segundo semestre é justamente essas visitas na UBS, que eu acho que é muito legal. Tipo, por mais que às vezes você fique com um pouco de preguiça, porque geralmente sua UBS vai ser do outro lado do mundo, você vai levar 50 minutos para chegar de ônibus, então acontece. Mas é divertido porque é uma experiência nova e você lá tá com um jaleco branco ali, acompanhando o médico enquanto ele faz as perguntas e você às vezes faz perguntas, tipo, é uma sensação legal, sabe? Então eu acho que no segundo semestre você tem uma experiência boa prática, obviamente não é toda hora, né? Toda semana necessariamente. Você tem uma quantidade considerável de vezes que você usa o jaleco. Vamos dizer assim, se for essa definição de aula prática, usar jaleco para laboratório, tudo bem, tem bastante, mas para aula prática mesmo, vamos falar que é aí as nossas visitas ao UBS. Pelo menos do que você teve até agora, assim, né? Tipo, qual que é a porcentagem do curso que você falaria que são aulas práticas, que fogem do ambiente de lousa e carteira, assim? Tá. Se for pensar eu dividiria bastante. Primeiro semestre, assim, com certeza, acho que não chega a 10% de aula prática, nem perto disso. Tipo, talvez eu esteja exagerando, nem perto, mas, tipo, não acho que chega a 10%, é pouco. Segundo semestre, tem mais aula prática. Vamos falar que algo em torno de 15%, talvez um pouquinho mais. Assim, é realmente uma suposição que eu tô fazendo, não fiz o cálculo exato, mas o que eu quero dizer é que, tipo, no primeiro semestre vai ter, tipo, uma matéria que tem, uma ou outra matéria que vai ter aula prática e às vezes. No segundo semestre, aí já tem umas 2 matérias que tem constantemente aula prática. Vamos falar que de 8 ou 7 matérias, umas 2 vão ter realmente constantes aulas que você vai para laboratório. E aí você pega agora, segundo ano, você tem muita aula prática. Posso dar um breve, né, ali como está sendo a experiência, né, de começar o segundo ano. Que é o seu ano, no caso, né? Que é o meu ano, no caso. Atual. Mas, basicamente, agora você tem muito mais aula prática. Eu, tipo, uso muito jaleco e é, tipo, coisa de, às vezes, ter, tipo, aula prática 3 vezes por semana. Porque, além de você ter muita anatomia, você tem muita anatomia prática no segundo ano. Não que seja a coisa mais legal do mundo, porque a anatomia também é uma matéria meio preguicinha, assim, de estudar, porque é muita decoreba. Mas é divertido até. Mas você também tem o que a gente chama de propedêutica. Porque, literalmente, o que é a propedêutica? É você aprender a clinicar. Então, começa a ficar muito legal, porque as aulas práticas saem só da prática teórica, né? E vai para uma prática de verdade, que é chegar lá no paciente,
saber fazer um exame cardíaco, um exame pulmonar, né? Avaliar, né, primeiro ali a parte da face, pescoço, tórax, abdômen. Você aprende a realmente fazer os exames na prática clínica, então começa a ficar bem legal. E aí, só comentando, então, nesse segundo ano eu tenho matérias, eu diria que mais diretas, não são muito mais aquelas matérias gerais. Eu já tenho, tipo, as matérias vão ser sistema respiratório, vai ser sistema endócrino, a parte de endocrinologia geral, né? Sistema endócrino, né? Sistema locomotor, que é tipo parte de membros superiores e membros inferiores, tanto articulação, osso, músculo. Tem mais um sistema que é sistema urinário, que é basicamente também tem mais sistema ainda, na verdade. Tem sistema urinário e sistema reprodutor feminino, que são matérias diferentes, né? Porque aí, na verdade, na urinário você vê tanto urinário e reprodutor masculino, e na feminino você vê realmente sistema reprodutor feminino, porque no geral ele é mais complexo, né? Então você tem uma matéria só para isso. Então, basicamente, você tem matérias muito mais específicas, e como todas são de sistema, você tem muita aula prática de anatomia. Então, tem hora que você quase que só vive de jaleco, você só vai aula para ficar de jaleco. Tipo, obviamente tem a parte teórica da aula, mas quase toda aula aí você vai, tem jaleco, você tem que ir lá no laboratório, ver as peças, e enfim. Mas tá legal, eu tô gostando desse segundo ano. Você tem bem mais atividade, que você não fica só sentado e vendo as aulas, né? Mas, enfim, aí só pra fechar também, a última, uma matéria que eu posso não ter falado, vai ser... tô pensando aqui, qual que tá faltando? A própria DIC, a nossa DIC, que é aquela tal discussão de casos que você pega e faz as síndromes, só que agora você não faz síndromes, agora a gente trabalha com necrópsias. É nessa mesma linha de, tipo, ter um caso, só que o caso é uma necrópsia. Tipo, é um caso clínico, e depois a gente faz a necrópsia do caso. A necrópsia é, tipo, abrir o corpo morto pra ver o que tem, qual que foi a causa da morte, né? Basicamente é isso. E sim, é bem mais prático o segundo ano. Muito legal. Tá gostando, então? Tô gostando. Boa. Eu acho que nessa linha, assim, então, do que você tá gostando, do que você viu até agora, né? Eu queria te perguntar de curiosidade, assim, qual foi a matéria preferida sua até agora e o porquê que ela foi tão preferida? Tá. Eu colocaria que a matéria preferida foi a UC3. Não porque ela é uma matéria, assim, super legal de se estudar, tipo, nossa, é muito prazer, não sei o quê, porque ela é muito extensa e, tipo, você tem que realmente se esforçar. Ela vai te dar muita dor de cabeça, é muito cansaço, só que você sente que depois que você acabou essa matéria, você tá muito mais preparado para responder qualquer coisa relacionada à medicina. Tipo assim, se alguém te perguntar, por que ele tá doente desse jeito? Tipo, com o conteúdo da UC3, muitas vezes você consegue responder. E, tipo, você percebe como às vezes as coisas parecem ser simples, mas não são. Porque às vezes é uma explicação simples, só que pra você chegar aí, você viu que você teve que passar por muito conteúdo, muitas aulas, né? São mais ou menos umas 90 aulas, 80, 90 aulas no semestre dessa matéria, de tipo 1-2 horas de aula cada uma. Então, assim, é bastante coisa que você vê. E no final eu acho que ela é legal por isso, pelo simples motivo de realmente você se sentir mais médico terminando essa matéria. Boa. E pra encerrar esse bloco, eu queria te perguntar, assim, se tem algum tipo de material específico, algum item que vocês, alunos de medicina, precisam ter consigo, né? Então, tipo, se o jaleco é algo que a faculdade fornece, se cada um tem que comprar o seu, se estetoscópio, né, que fala, se vocês têm que também cada um comprar o seu, ou enfim, tipos de material que é pessoal, né, no caso, pro curso. Tá. Basicamente assim, de material, né, no geral você vai ter alguma coisa para anotar. A maioria, literalmente, quase todo mundo na faculdade usa tablet, muitas raras exceções. Claro, 95% usa tablet para anotar, ou notebook, mas a maioria é tablet. E basicamente de materiais essenciais mesmo é o jaleco. Não tem muito mais coisa além disso, porque você usa jaleco nas aulas práticas. E em si, luva também, você precisa ter luva, mas assim, luva é luva descartável, que toda hora você pode emprestar de alguém, então não é exatamente essencial. Emprestar no caso de ter uma nova, né? Não porque é descartável. Exato. Você pega e você joga fora depois, mas tipo, não é algo que se você tiver sem, você não consegue fazer aula. Realmente o jaleco precisa ter um seu, e até você consegue pegar emprestado lá, você tem lá o laboratório, e você consegue pegar emprestado, só que tipo, não tem infinitos, então sempre, assim... É mais no caso de você esquecer o jaleco, aí você pega emprestado. Mas jaleco é essencial.
E estetoscópio no primeiro ano não. Tipo, no primeiro ano você nem usa, a não ser que você faça parte de alguma atividade extracurricular, né? Aí tudo bem, alguma coisa extra pode até ter ali o uso do estetoscópio, mas é só segundo ano que realmente é essencial. Porque no segundo ano eles até fornecem, se você não tiver. Só que aí é legal ter o seu próprio, porque você vai fazer a ausculta, né? Então, no geral, o primeiro ano não precisa, senão é um material essencial. É bem pouca coisa realmente que você precisa, tipo, de verdade. Perfeito, gente. E com isso encerramos o nosso bloco 2. Vejo vocês no bloco 3. Até mais. Tchau!